RFI Convida. Adriana Brandão. O primeiro romance de Rita Carelli, Terra Preta, vencedor no Brasil do importante prêmio São Paulo de Literatura em 2022, acaba de ser traduzido para o francês. Publicado pela editora Metelier, o livro chega às livrarias com elogios de críticos literários. Terra Preta é um romance de formação que leva o leitor a uma aldeia do Alto Xingu, seguindo os passos de uma adolescente que viu sua vida alterada subitamente depois da morte inesperada da mãe e vai morar com o pai antropólogo. Rita Carelli não veio a Paris para participar da promoção do lançamento de Terra Preta, Terre Noire, e participa à distância do RF Convida para nos falar do romance. Olá, Rita. Olá, olá, Adriana, ouvintes. Prazer aqui. Rita, você fala francês, você já morou aqui em Paris, o seu pai tem origem francesa, você teve acesso, imagino, a todas essas críticas. O que você está achando dessa recepção literária do livro aqui na França? Eu estou muito contente. Eu acho que a França e o Brasil são países que têm um namoro, né? Tem uma relação de curiosidade mútua, mas eu estou mesmo assim surpresa com a recepção de Terra Preta na França e muito entusiasmada que a França realmente é um país de leitores, as pessoas leem, os jornalistas leem os livros, as pessoas publicam críticas. E isso, para quem escreve, é profundamente gratificante. A crítica francesa ressalta que o livro mistura antropologia, ecologia e ficção. O livro é escrito na primeira pessoa, o que leva os leitores a pensar que é uma obra um pouco autobiográfica. Ele é autobiográfico, Rita? Olha, ele tem traços em comum com a minha vida, né? Eu, de fato, convivi com muitos povos indígenas, principalmente a partir do trabalho dos meus pais. A minha mãe era antropóloga, meu pai é indigenista. Mas ele é um tanto ficcional também, né? Ele tem um ponto de partida bastante autobiográfico, que é a morte da mãe. Eu, de fato, perdi minha mãe aos 14 anos de idade, e eu usei esse fato como um ponto de transformação dessa personagem que vai se abrir a outros mundos, a outras formas de viver. Mas depois o romance toma o seu rumo e faz o seu caminho, né? As relações que a Ana vai tecendo, com os seus amigos indígenas, dentro da comunidade, aí realmente é uma via ficcional. No final, você fala aí, ficção, no final do livro há uma observação, você alerta para que todos os personagens são fictícios, inclusive as palavras indígenas que você usa no livro, elas são todas inventadas. Por que você fez questão de fazer essa observação, de ter esse cuidado? Porque, Adriana, eu bebi de um complexo cultural ali que é o Alto Xingu, né? O Alto Xingu é um conjunto de vários povos, divididos, às vezes, em mais de uma aldeia, e eu não quis localizar o livro numa única aldeia, porque eu fiz mais de uma viagem para o Alto Xingu em diferentes aldeias. Então, eu, por exemplo, usar a língua de um dos povos seria automaticamente localizar a história numa aldeia específica, né? Então, eu criei essa língua, enfim, essas palavras, para deixar claro que eu estava tratando de uma região que, claro, tem traços culturais comuns, mas tem também suas diferenças. Foi a forma que eu encontrei de também usar histórias que eu ouvi em diferentes aldeias e fazer um pouco essa síntese cultural que tem no livro. Como você disse, você fala então da transformação dessa adolescente e, ao mesmo tempo, você fala da transformação da floresta amazônica. O livro se passa em três lugares diferentes, principalmente no Alto Xingu, mas também em São Paulo, aqui em Paris, né? E no final do livro você volta à Amazônia num momento de urgência, e de muita preocupação
com a floresta. Você quis usar esses dois movimentos de transformação da personagem e de transformação da Amazônia para alertar para a urgência desse momento em relação à ameaça aos povos indígenas e a esse bioma brasileiro? Sem dúvida, o livro ele começa quando a personagem principal, a Ana, tem 15 anos e tem um segundo momento quando ela tem 30 anos, né? Então, 15 anos depois, e ela retorna ao Xingu. E no livro é muito latente o estrago, né, ambiental, a transformação ocorrida durante apenas 15 anos. E isso é uma realidade. As transformações, a degradação ambiental, o desmatamento, tem ocorrido numa velocidade alucinante, né? É, e quem sofre primeiro as questões das mudanças climáticas, da crise ambiental que a gente está vivendo, sem dúvida, são essas populações que estão em contato no dia a dia com esses biomas, que dependem para sobreviver dos peixes dos rios, da água dos rios. Então, eu queria que o livro tivesse também esse caráter de denúncia, esse caráter político, né? Porque quem convive com as populações indígenas é testemunho muito claro das dificuldades que eles estão enfrentando no ponto de vista ambiental. Você diria que você se inscreve numa tradição literária brasileira, uma tradição que tem aí uma ira do Darcy Ribeiro e o Quarupi do Antônio Calado? Aliás, o Quarupi, que é um ritual central no seu livro. Sim, eu acho que, bom, eu tenho uma amiga antropóloga, Betty Mindlin, que inclusive tem um livro também sendo relançado pela Métayer agora, a Betty Mindlin, né, que fez o Moqueca de Maridos, que Aham. ela foi muito amiga do Darcy, conheceu ele, e quando eu dei o manuscrito do Terra Preta para ela fez esse comentário, é um livro que o Darcy gostaria muito. E esse comentário me deu muita felicidade, claro, porque o Darcy, enfim, foi uma pessoa, um intelectual incrível e uma pessoa fundamental também como aliado dos povos indígenas no Brasil, nas suas lutas. Ele foi uma peça central na Constituinte de 88, no capítulo dedicado aos índios. Então, é uma honra essa filiação, né? O Quarupi do Antônio Calado, claro, ele tem esse tema que também é comum e central no Terra Preta, que é o Quarupi, a festa dos mortos do Alto Xingu, mas eu acho que ele tem um fosso temporal grande com o Terra Preta, né? Eu acho que é um outro momento ali, tem um projeto também político de país que o Calado está se somando a ele, mas tem algumas coisas que mudaram muito, né? Por exemplo, eu acho que os indígenas ali no Quarupi do Antônio Calado, que tem outras grandes virtudes, mas os personagens indígenas, eles não têm nome, eles não têm subjetividade. Esse mundo indígena é quase um pano de fundo, né, para esses protagonistas que estão participando dessa construção desse país, né? E no Terra Preta é o contrário, né? É uma menina branca que está fazendo face à sua ignorância em relação aos povos indígenas, e ali sim os personagens indígenas, eles têm nome, eles têm desejos, eles têm contradições, eles têm subjetividade. Então eu acho que é um movimento natural também do tempo decorrido entre as duas obras, e a forma como a gente está vendo a nossa interação com essas populações indígenas hoje. Pois é, esse seu livro coloca essa questão central da mediação de quem conta essa história. Hoje no Brasil se vive um momento de uma grande emergência de escritores indígenas, inclusive o Ailton Krenak, que assina a orelha do seu livro, e foi o primeiro escritor indígena a entrar para a Academia Brasileira de Letras. E há esse debate importante no Brasil sobre a pertinência de quem conta essas histórias. Como é que você se insere nesse debate? Eu me insiro atuando em diferentes frentes, Adriana. Inclusive, os livros do Ailton sou eu que organizo, né? E Pois é, assino a pesquisa e tal. Então, tem, foi bom tem ter um, contato.
Tem eu acho que assim, tem a minha produção pessoal, mas tem também eu colocar a minha caneta à disposição, né? Eu estou sempre articulando e colaborando com a obra justamente de autores indígenas. Eu acho que a gente está nesse momento em que o lugar de fala tomou uma dimensão muito importante, né? E é um momento muito bonito que a gente está vivendo. Então, eu vou costurando meu caminho a partir dessas alianças, né? É, fazendo os livros junto com o Krenak, colaborando com outros autores e pensadores indígenas. Recentemente eu assinei o texto do Xadalu, que é um artista visual indígena que fez um livro para crianças sobre a sua trajetória. O texto é meu também, mas baseado em conversas com ele. Então eu vou fazendo uma composição. Tem o trabalho junto ao Vídeo nas Aldeias, que é o trabalho do meu pai, que é uma escola de formação de cinema para povos indígenas, onde eu atuo também. E o meu trabalho autoral, ele tem um espaço no meio disso, mas não é a única coisa que eu faço, né? Dentro dessa desse perfil também ativista. E eu acho que no meu trabalho eu tomo muito esse cuidado de não falar pelos indígenas, né? Por isso que tem essa personagem que é uma personagem não indígena, que está ali aprendendo com eles, né? Mas é essa personagem que dá a mão para o leitor e que leva o leitor para esse passeio de iniciático, de descoberta, de aproximação do mundo indígena. Como você, outro que se coloca, mas junto aos indígenas, é o Bernardo Carvalho. Você se identifica um pouco com a obra do Bernardo, que teve um livro importantíssimo, Nove Noites, e agora volta à Amazônia com os substitutos? Os Substitutos eu não li ainda. O Nove Noites, de fato, foi um livro marcante. Quando eu comecei eu já tinha lido o Nove Noites há muitos anos atrás. Inclusive, é curioso, porque esse meio do indigenismo brasileiro, agora ele está se ampliando, mas na geração dos meus pais era um meio muito pequeno. Então, quando eu comecei a ler o livro do Bernardo, eu conheci o antropólogo que levou ele, eu conheci o menino que ele cita no livro, foi um menino com quem eu cresci junto, né? Eles eram do Centro de Trabalho Indigenista, que foi fundado também pelos meus pais. Então, era um meio muito pequeno. Então, o livro do Bernardo tinha para mim um caráter muito familiar, muito próximo também, né? Esse livro mais recente eu não li ainda, mas eu acho que tem uma diferença fundamental, que eu comecei a frequentar as aldeias indígenas quando eu era criança, realmente assim, aos 3 meses de idade. Então, o mundo indígena, para mim, diferente do que está no Terra Preta, que é uma descoberta do mundo indígena por uma adolescente, o mundo indígena, para mim, é um lugar para onde eu volto, não um lugar para onde eu vou, né? Eu acho que o Bernardo escreve, e muito bem, de um lugar. Falando do Nove Noites, né? De um lugar de estranheza, né? De uma pessoa que é adulta, que tem os seus hábitos, que tem os seus. E que vai descobrir, vai entrar em fricção com o mundo indígena, né? Para mim, o mundo indígena é uma casa, né? As aldeias, e eu cresci frequentando, por exemplo, os Enau e Nenauê, que são um povo incrível do oeste do Mato Grosso, com quem a minha mãe trabalhou durante 8 anos, e ela me acordava todas as madrugadas, quando eu tinha 8, 9, 10 anos, às 3 horas da manhã, para ver os espíritos incorporando no pátio, né? Então, para mim, eu tenho um lugar de familiaridade e talvez de admiração, de fraternidade, que difere um pouco da forma como o Bernardo trabalha, o seu encontro e a sua estranheza. Rita, a gente está falando desse novo livro do Bernardo, mas ele não é o único. Acho que quando a gente entra hoje numa livraria brasileira, existem inúmeros livros recentes sobre a Amazônia, livros de ficção, não estou nem falando de Uhum. livros de antropologia. Tem um efeito de moda ou é a urgência climática, essa ameaça enorme que tem feito isso? Acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. E aí você vai ver autores fazendo isso com mais ou menos propriedade, com um mergulho mais ou menos profundo. Enfim, é, eu acho que tem um efeito de moda, sim, mas eu acho que tem um efeito de urgência mesmo, né? Eu acho que assim a nossa sociedade está se dando conta de que a gente está num beco sem saída.
Eu acho que a gente está se dando conta de como a gente está exaurindo o planeta, de como a nossa sociedade está encontrando é, barreiras físicas para essa ideia de progresso incondicional, infinito, né? Para esse impulso consumista inabalável, né? Então, no momento em que a gente começa a perceber, ou algumas pessoas começam a perceber que talvez essa forma de estar no planeta não seja mais viável, acho que é natural que a gente comece a se voltar para outras formas de estar no planeta, que coexistem com a gente ainda hoje. Então, no Brasil, obviamente, a gente começa a se voltar para os pensadores de matriz africana e para os pensadores indígenas. E então, eu acho que é um fenômeno também coletivo, que é uma resposta à nossa crise civilizatória. Rita, para terminar, você disse que você sempre volta às aldeias indígenas aonde você cresceu. No final do livro, a Ana volta à aldeia no momento onde a aldeia está queimando, no momento de muita preocupação. Como é hoje a sua volta a essas aldeias? Como você está vendo hoje? Porque no final do seu livro, você reencontra esses indígenas e eles têm uma reação a essa destruição que é um pouco menos, eu diria, um pouco menos alarmista, é um pouco mais serena do que a nossa, a impressão que eu tive. Já que a gente falou do Ailton, né? O Ailton fala isso, né? Nós, povos indígenas, nós já vimos muitos fins de mundo. Talvez vocês estejam enfrentando o primeiro de vocês agora. Então, eu acho que isso marca, de fato, uma outra forma de encarar esse fim de mundo, né? Que a gente está vivendo agora. E é sempre muito bonito lidar conviver com os indígenas lidando com as suas dificuldades, porque a gente facilmente se desespera e eles têm uma resiliência, um bom humor, uma força vital que é sempre desconcertante. Eu quis assim ligeiramente evocar essa sabedoria deles face aos desafios, né? É, mas é sempre um grande aprendizado. E essa volta está se dando agora muito com os Enauê Nenauê, que eu citei já aqui, né, que é o povo fundamental da minha infância. Eu e meu pai vamos dirigir um filme sobre eles agora, Meu pai porque o Van Sancarelli, cineasta indigenista. A gente filma o Zenauenê há mais de 30 anos, então agora a gente viveu recentemente um processo de devolução, digitalização e devolução de todo o acervo do Vídeo nas Aldeias do Zenauenê Nauê, e agora eles querem fazer um filme em que eles se debruçam sobre essas imagens e façam um processo de reflexão sobre esses 30 anos de transformações a partir do contato com a civilização brasileira, com a sociedade nacional. Muito obrigada, Rita Carelli, que acaba de publicar em francês aqui na França, Terra Preta, Terre Noire. Muito obrigada, Rita, e sucesso. Obrigada, muito obrigada, Diana.